Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos estudar a instrução continue, a instrução que nós iremos utilizar quando nós desejamos finalizar um único ciclo. Nós já estudamos a instrução break, a instrução que finaliza um laço de repetição. Agora nós vamos estudar a instrução continue, a instrução que finaliza um único ciclo. Nós temos que todo laço de repetição possui 0 ou então n ciclos. No caso, todas as vezes que o bloco de instrução é executado, nós dissemos que o ciclo foi executado. Então, se num determinado momento o bloco de instrução estiver sendo executado e nós verificarmos que não precisa continuar a execução desse ciclo, nós podemos finalizar a execução desse ciclo, fazendo com que o cursor do programa salte para o cabeçalho do nosso laço de repetição e então tome a decisão se o ciclo deve ser executado mais uma vez ou então se o ciclo é para ser finalizado. O funcionamento da instrução continue é praticamente igual ao funcionamento da instrução break, porém a instrução break finaliza todo o laço de repetição, enquanto que a instrução continue encerra um único ciclo. Aqui nós temos um laço de repetição, nós temos que um ciclo é a execução desse bloco de instrução aqui. Então vamos supor que esse bloco foi executado uma vez, esse bloco foi executado mais uma vez, esse bloco foi executado outra vez, e na quarta vez que esse bloco está sendo executado, ou então no quarto ciclo, uma determinada condição é verificada. Logo, nós temos que o bloco de instrução dessa condição é executado, e então a instrução contínua é invocada. Logo, nós temos que o cursor de execução do nosso programa irá saltar para o cabeçalho do nosso laço de repetição, até porque a instrução continue finaliza a execução desse único ciclo. Vamos supor que após a instrução if tivesse mais um monte de instruções dentro desse bloco. Logo, nós temos que todas as instruções que estão abaixo da instrução continue não serão executadas, até porque a instrução continue finaliza a execução do ciclo. Aqui nós temos o mesmo exemplo com a instrução while. Então, esse bloco está sendo executado e de repente uma determinada condição é verificada. Então, o bloco de instrução dessa condição é executado e então a instrução contínua é invocada. Logo, nós temos que esse ciclo é finalizado e o cursor de execução irá saltar para o cabeçalho do nosso laço de repetição. Logo, nós temos que um novo ciclo tem início e então a condição é verificada novamente. Nós temos que a instrução continue funciona de forma análoga à instrução break. Porém, a instrução break finaliza todo o laço de repetição, enquanto a instrução continue finaliza um único ciclo. Vamos fazer um exemplo para a gente estudar um caso na prática. Vamos supor que nós tenhamos que imprimir todos os números pares de 1 até 100. Existem algumas formas para nós resolvermos esse problema, porém agora nós iremos resolver o mesmo utilizando a instrução continue. Então vamos utilizar um laço de repetição for, vamos declarar uma variável de nome i e vamos inicializar a mesma com o valor 0. Vamos dizer que esse laço deve ser executado enquanto o i for menor do que 100 e a cada ciclo vamos incrementar uma unidade a nossa variável i. Feito isso, abrimos e fechamos chaves e então nós temos que esse bloco de instrução será executado enquanto o valor da nossa variável i for menor do que 100. Aqui nós esquecemos do cifrão. Vamos colocar então o cifrão, colocamos o cifrão novamente. Para nós verificarmos se o número é par, nós vamos utilizar o operador módulo. Então vamos dizer que nós queremos o módulo da variável i por 2. E nós queremos verificar se esse valor é igual a 0. Então o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, nós estamos dividindo o valor contido na nossa variável i por 2 e verificando se a sobra dessa divisão é igual a 0. Até porque nós temos que todo número que é divisível por 2 é par. Logo, nós temos que se o número for divisível por 2, esse número deve ser impresso na tela. Echo, vamos imprimir a nossa variável i e vamos concatenar com uma quebra de linha. Então nós definimos o laço de repetição com a instrução for, nós declaramos uma variável i e inicializamos a mesma com 0. Em seguida nós dissemos que esse bloco deve ser executado enquanto o valor da nossa variável i for menor do que 100. Por fim, nós dissemos que a cada ciclo deve ser incrementado uma unidade a nossa variável i. Feito isso, nós colocamos a instrução if, então nós verificamos se a divisão do valor contido em i por 2 é igual a 0. Até porque, se o módulo for igual a 0, nós temos que o número é par. Do contrário, ou seja, se o resto da divisão não for igual a 0, nós temos uma situação onde o número contido na nossa variável i, ele é um número ímpar. Vamos mandar executar, e olha só, nós temos que foi impresso o número 0, 2, 4, 6, 8, 10, e no final foi impresso o número 98. Então o que nós fizemos foi imprimir todos os números primos utilizando a nossa condição if. Agora nós vamos fazer uma pequena alteração e nós vamos verificar se o resto da divisão de i por 2 é igual a 1. Caso for, nós vamos dizer que nós queremos ir para o próximo ciclo. Do contrário, nós vamos imprimir o valor de i na tela. Ou seja, o que nós fizemos agora foi alterar a nossa verificação e nós estamos dizendo, se a divisão do valor de i por 2 tiver módulo igual a 1, então esse bloco de instrução deve ser executado. Vamos abrir e fechar a chave aqui somente para melhorar a legibilidade.
vamos indentar o nosso código, vamos colocar a instrução contínua aqui dentro. Então, se o resto da divisão de I por 2 tiver módulo igual a 1, nós temos que a instrução contínua será executada. E então, após a instrução contínua ser executada, as próximas linhas não serão executadas, até porque a instrução contínua finaliza um determinado ciclo. Logo, nós temos que, após nos invocarmos a instrução contínua, o cursor do nosso programa irá saltar diretamente para o cabeçalho da nossa instrução for. Vamos mandar executar, e olha só, nós temos que o resultado obtido foi o mesmo que nós obtivemos da outra forma. Ou seja, todas as vezes que essa condição foi verificada, a instrução contínua foi invocada, e então a execução de um determinado ciclo foi finalizado. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós estudamos a instrução contínua, ou seja, a instrução que ao invés de finalizar todo o laço de repetição, finaliza um único ciclo. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!